Se você busca morar em Portugal ou até mesmo empreender aqui, não faça essas coisas. Nesse vídeo, eu vou contar pra você, ao longo dos meus últimos 6 anos, coisas que eu descobri que não são bem vistas, são desrespeitosas e que não são bacanas se você realmente busca viver aqui em Portugal, criar relações e ter um negócio de sucesso. Meu nome é Larissa Abreu, sou empreendedora digital e empresária aqui em Portugal. E antes de tudo, já se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e deixe o seu like e encaminhe esse vídeo se você achar que for relevante para aquele amigo ou amiga que vive aqui ou pretende vir morar em Portugal. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você é sobre barulho. Existe uma diferença gigantesca entre Brasil e Portugal quando o assunto é barulho. No Brasil, qualquer lugar que a gente vá, praia, restaurantes ou até mesmo assim apartamentos de pessoas que a gente conhece, escolas ou qualquer estabelecimento, é muito normal a gente ouvir as pessoas falando alto, rindo, trocando ideia. É muito nosso, faz parte da cultura do brasileiro. Já aqui em Portugal, claro que varia muito. Se você está no continente, aqui em Portugal, se você está em Lisboa, se você está no Porto, se você está no arquipélago dos Açores, mas de um modo geral, via de regra, é muito mais conservador na altura da fala das pessoas. Normalmente no Brasil, a gente tende também a interromper as pessoas enquanto elas falam. Aqui em Portugal, isso não é muito comum. As pessoas normalmente esperam os outros terminarem de falar para colocarem suas opiniões. Eu vejo essa diferença porque parece que é alguma coisa muito forte no brasileiro de sair interrompendo os outros, quem fala primeiro, quem fala mais alto, e a gente tem muito esse costume. O que eu estou dizendo aqui é que não existe certo ou errado, mas se você busca realmente viver em Portugal e se adequar à cultura local e fazer ali algumas adaptações para ter melhores resultados aqui, é importante que você saiba disso. Não só nas negociações ou nas amizades, nas relações, mas até mesmo, por exemplo, no supermercado. Se você vai no supermercado no Brasil, é comum você atender o telefone, rir, falar alto, falar, o que você pediu mesmo? Arroz, feijão, qual é a marca mesmo? Sabe, onde é que fica isso? Não tô lembrando. É normal isso. Aqui em Portugal não é muito normal. As pessoas não têm essa relação assim tão aberta publicamente com a pessoa que está do outro lado do telefone. Normalmente elas respeitam muito o ambiente das pessoas ao redor e acaba não sendo muito habitual. Então, se você tiver, por exemplo, numa loja aqui em Portugal e atender o seu telefone e começar a rir, conversar, isso não é bem visto. E a questão do barulho, também é importante dizer que depois das 10 horas da noite, é proibido realmente fazer barulho na sua casa, no seu apartamento. Isso é considerado um desrespeito mesmo às leis. Então, as pessoas, os vizinhos e tal, já aconteceu comigo algumas vezes. Eu morava na minha casa geminada, que fica mais ou menos meia hora de Lisboa, é um bairro muito tranquilo, muito residencial, e uma vez eu tava na mesa conversando, eu, minha sogra, minha cunhada, bebendo um vinho, mas a gente não tava assim gritando, não tinha música ligada, realmente a gente tava só conversando, e um casal vizinho, na faixa de 25, 28 anos de idade, jovem, um casal bem jovem, tocou o interfone da nossa casa para reclamar do barulho. Já tinha passado das 10, era 10h30 mais ou menos, mas a gente estava rindo, falando alto, aquele nosso jeito. Então isso não é muito bem visto. O que eu tô trazendo aqui não é para você mudar a sua essência ou nunca mais fazer festa, fazer barulho, mas é para você vigiar e entender que aqui as coisas funcionam de uma forma um pouco diferente. O segundo ponto que eu quero trazer é sobre o trânsito aqui em Portugal. Aqui, o que eu sinto como cidadã que vive aqui em Portugal é que as pessoas respeitam mais as leis de trânsito do que no Brasil. No Brasil é muito normal você estar numa faixa e aí você se dá conta, errei a faixa, vou dar seta, passar para outra faixa. Isso é muito comum. A buzina também é muito utilizada, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, grandes cidades. É muito comum a gente buzinar ou até mesmo gritar. Aqui em Portugal existe, eu não estou dizendo que não existe isso, tá? Mas Lisboa, que é a minha maior experiência, a cidade onde eu vivo, a capital de Portugal, não é bem assim. Normalmente as pessoas já sabem a pista que tem que ficar, elas dão mais seta, elas andam na velocidade, até porque tem muitos radares aqui. E uma coisa que eu reparo, que é uma diferença assim na lei de trânsito Brasil e Portugal, é que assim, quando eu fiz uma substituição da minha habilitação brasileira para portuguesa, e uma coisa que eu não sabia, que eu descobri aqui em Portugal, é que, imagina, você tá numa pista do meio, numa autoestrada. Então, são 3 pistas e você tá ali seguindo no meio. Não é correto você andar no meio. Possivelmente, você algum dia vai sofrer alguém atrás de você, na sua bunda, meio que pedindo para você ir para a direita, que normalmente é a fila de caminhões e ônibus e tal, dos pesados, né?
A faixa da direita é a faixa correta para você andar numa velocidade assim, no limite, né, ali mais baixa, entre aspas. Se você quer cortar, ultrapassar alguém, você vai pela esquerda ou até mesmo pelo meio. Então não se anda no meio aqui em Portugal. Eu já levei muito assim piscada de farol, buzinada para eu sair da frente, porque eu estava ali andando na pista do meio. Então essas regras de trânsito, elas são muito respeitadas aqui em Portugal. Assim como os ciclistas. Os ciclistas aqui em Portugal e os pedestres, eles são muito respeitados. Se você está dirigindo e não tem um sinal de trânsito, mas a pessoa quer atravessar, é normal as pessoas pararem, tá? Principalmente se tiver, claro, a passadeira, que é como a gente chama aqui, a pista de peões, que são os pedestres aqui em Portugal, aí é obrigatório o carro parar. Mas mesmo assim, mesmo se não tiver ali uma passadeira e a pessoa quiser atravessar, se for uma rua um pouco mais tranquila, normalmente as pessoas param, os motoristas param para as pessoas atravessarem. Assim como também aqui as pessoas tendem a manter uma distância razoável do ciclista. Aqui o ciclista é muito mais respeitado do que no Brasil. Eu sinto que no Brasil é meio que uma loucura, sabe? O ciclista tá ali a ponto de ser atropelado. As pessoas meio que passam por cima, não digo todas as pessoas, mas é muito comum a gente ver acidentes com motos, com bicicletas, justamente porque normalmente os motoristas de carro não observam muito, não trazem tanta relevância para aquela pessoa que está na motocicleta ou na bicicleta. Então essa diferença é absurda entre Brasil e Portugal. Pessoal, e lembrando sobre regras e leis de trânsito, pode até ser que no Brasil tenham regras e leis similares à de Portugal. A diferença é o que eu sinto na prática dirigindo lá no Brasil e aqui em Portugal. Terceiro ponto que é muito importante você ter em mente é que o famoso jeitinho brasileiro aqui, ele pode ser muito mal interpretado, mal visto. Normalmente é relacionado à falta de civismo, aquela situação que você quer tirar vantagem de alguma coisa, agir fora da ética. E o que eu sinto como cidadã brasileira e portuguesa, também vivendo em Portugal, é que no Brasil as coisas são muito esculachadas, muito escrachadas. O que eu quero dizer com isso? É muito normal acontecerem subornos com cargos de poder. É muito comum a gente ver coisas erradas acontecendo, as pessoas tirando vantagem de determinada situação. Ah, Lari, significa que em Portugal também não existe isso? Claro que existe. A diferença é que aqui a gente não sente muito isso na pele, no dia a dia, na nossa rotina, em cada lugar que a gente vai. No Brasil é como se esse jeitinho tivesse incorporado já na nossa cultura. Ai, Lara, você está dizendo então que brasileiros são mais desonestos ou querem se dar bem, comparando com os portugueses? Também não. O que eu estou passando aqui para você é a minha percepção vivendo nessas duas culturas já há bastante tempo. Vou dar um exemplo prático. Uma vez eu tive que ir à Baixa de Lisboa, que é uma área bem histórica, quase não tem lugar para estacionar. E eu já tinha feito a compra por telefone de vários tecidos, era loja do tecido, alguma coisa assim. Já tinha feito a compra, eles já tinham separado tudo, tava no balcão. Eu falei que eu ia passar tal hora na loja. Só que eu me dei conta que a loja era numa rua que não dava para parar. E o negócio era pesado. Então eu subi o meu carro 2 minutos na calçada, entrei na loja correndo para pegar aquele peso, né? Um funcionário me ajudou a levar isso até o meu carro e fui pagar. Quando eu coloquei meu cartão para pagar, foi questão de 2 minutos, porque a compra já estava separada para mim e eu parei exatamente em frente à loja. Já tinha ali um policial me multando. Então aqui não tem jeitinho brasileiro de: ah, senhor policial, eu fui rapidamente ali na loja, foi só 2 minutos, por favor, não me multe, sabe? Não tem troca de conversa de nada. Errei, multa, paguei. Não tem jeitinho brasileiro. Quarto ponto que a gente não pode deixar de falar é sobre a crise habitacional que tem aqui em Portugal. O que acontece? O país inteiro está com pouca oferta e muita demanda. Não só de portugueses e brasileiros, várias outras nacionalidades têm vindo morar em Portugal, como os americanos, os ingleses, os nômades digitais, que são as pessoas que vivem trabalhando em qualquer canto do mundo. Isso faz com que o país sofra ali, dentre vários outros motivos, né, que a gente sabe que acontecem, guerras, economia, problemas sociais, etc. Mas isso faz com que uma crise habitacional se instale no país. E o que eu noto, que muitos brasileiros às vezes pecam no momento de arrendar uma casa ou conseguir ali ser bem visto por um senhorio, que é o proprietário. Muitos brasileiros, no passado,
deixaram apartamentos deteriorados, colocaram música nas alturas, não cuidaram do apartamento dos senhorios. Então é como se o brasileiro tivesse uma fama aqui em Portugal de não cuidar bem do imóvel. Qual é a saída para isso, para essa fama que o povo brasileiro acabou tendo aqui em Portugal diante de tantos casos que aconteceram no passado? É você mostrar que você vai cuidar do imóvel, que você de fato está ali para viver bem, para respeitar o próximo, que você tem condições financeiras para manter aquele imóvel, que você é uma pessoa aberta para fazer benfeitorias no imóvel e vários outros pontos que podem parecer sutis e às vezes assim óbvios, mas não são. Então é importante no momento que você preencha a sua ficha, a sua aplicação para conseguir arrendar um apartamento, que você mostre o máximo as suas boas intenções. Não só que você tem, beleza, ali uma condição financeira, que você pague os calções devidos para arrendar aquele imóvel, mas que você também vai cuidar daquele imóvel. Porque muita gente no passado, não só brasileiros, portugueses ou qualquer nacionalidade, teve esse intuito de alugar para de repente sublocar, ou para fazer muitas festas, ou realmente criou-se essa fama. Então, para você realmente chegar aqui em Portugal e ter melhores resultados nessas aplicações, é você de fato negociar da melhor maneira com o senhorio ou até mesmo contratar uma imobiliária, ter um consultor imobiliário para te representar e realmente mostrar para aquele senhorio que você é uma pessoa confiável, credível e que vai cuidar daquele imóvel. Quinto ponto aqui é sobre comunicação. Brasileiros e portugueses se comunicam de formas diferentes. E aqui eu não estou falando só sobre diferenças de vocabulário ou de sotaque, eu estou falando mesmo da cultura. Normalmente, os portugueses são muito mais diretos ao ponto, enquanto os brasileiros tendem a deduzir coisas. Então, por exemplo, se eu chego num lugar, tá? Vamos supor que eu estou chegando num café e eu pergunto para o empregado de mesa, que é o garçom aqui em Portugal, se ele tem açúcar, ele vai dizer que tem. Ele não vai trazer o açúcar. Você precisa ser literal e pedir: "Ah, açúcar? Sim. O senhor poderia trazer o açúcar?" É mais ou menos isso. Eu, depois de levar muito assim, entre aspas, patadas, porque nós brasileiros, na nossa cultura, a forma que os portugueses falam em determinadas situações são um pouco rude para a nossa cultura brasileira, eu fui entendendo que, na verdade, não é ser rude, não é ser grosso, é sobre comunicação, é sobre realmente a forma que eles comunicam. É uma forma mais direta, é uma forma mais literal, é uma forma que eles não precisam deduzir, eles simplesmente ouvem, absorvem e respondem o que foi perguntado. Nós, brasileiros, a gente tem muito essa mania de deduzir. Então, a gente já chega para alguém e imagina, se eu sou consultora imobiliária, corretora aqui em Portugal, e tenho um potencial cliente ali para alugar um apartamento comigo. Aquela pessoa vai me dizer coisas e eu vou começar a deduzir. Ah, porque será que ele tem dinheiro? Talvez ele não seja casado, ele mora não sei onde. E aí eu começo a sugerir coisas com base nas minhas deduções. Então, o brasileiro ele tende muito mais a deduzir e a soltar frases que às vezes não fazem o mínimo sentido para aquele interlocutor, mas que é a nossa cultura. Significa que todos os brasileiros agem dessa forma e todos os portugueses agem dessa outra determinada forma? Não! Existem pessoas diferentes, formas diferentes de lidar, de comunicar. Existem pessoas grossas mesmo, que são grossas de fato, independentemente da cultura. Existem pessoas que sabem se comunicar melhor. Tá? Aqui a questão não é generalizar, é simplesmente mostrar que existem sim essas diferenças. Então, se você busca morar, desenvolver boas relações com os portugueses, com as pessoas aqui, é importante que você saiba disso. Porque senão você vai chegar num lugar, vai achar que a pessoa foi grossa com você, vai achar que você está sofrendo um preconceito de forma desnecessária, porque muitas vezes não é isso. Normalmente é a diferença cultural, é o choque cultural quando o assunto é comunicação. Sexto ponto aqui, que é muito importante a gente trazer, é em relação às roupas, às vestimentas. Então, aqui em Portugal, as pessoas são muito mais, assim, conservadoras no vestir. Diferente do Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, é muito comum usar um short curto, um top, decotes, engana a mamãe. São estilos, cortes de roupas diferentes por conta da cultura, do clima,
do lifestyle daquela cidade. Aqui em Portugal, as pessoas tendem a se vestir de uma forma mais conservadora. Roupas mais lisas. Claro, não estou dizendo que não existam decotes, saias curtas e que exista algo de certo ou errado com isso. Isso é muito sobre estilo pessoal, não é o que eu estou querendo trazer aqui. O que eu estou querendo trazer aqui é o seguinte: se você for para uma reunião com uma empresa portuguesa ou com um português ou em algum lugar aqui em Portugal, é importante que você saiba disso. Eu lembro de uma vez que uma amiga minha me falou que ela foi para Londres. Na verdade, agora eu vou até colocar em Londres, que é um pouco diferente, mas é Europa, então é um exemplo legal, que ela tinha um vestido longo, todo estampado da Farm, maravilhoso, decotado, longo, mas com uns detalhes lindos, né? Aqueles cortes brasileiros que são impecáveis. E ela foi num happy hour em Londres, só tinha homem, num pub, com roupas lisas, escuras, e ela chegou com aquele vestido super colorido, estampado, com decote. Você vai chamar a atenção, não tem como. Se no Brasil já chama, imagina num lugar onde está todo mundo mais sóbrio, mais padrão, mais conservador. É claro que vai chamar atenção. Agora, se você quer de fato chamar atenção, manter o seu estilo pessoal e tal, beleza, não tem problema nenhum. A questão é, você precisa ter isso em mente, para você também entender que a questão do estilo pessoal, ela também muda de acordo com a sua situação. Às vezes você está casada e passa a ser solteira, muda o seu estilo pessoal. Às vezes você trabalha numa empresa, sei lá, na área corporativa, no mercado corporativo, e você passa a empreender em algo que é mais informal, mais casual, e aí você também muda o seu estilo. São muitas mudanças que vão acontecendo ao longo das nossas vidas que o estilo pessoal muda. Por exemplo, o jeito que eu me visto aqui em Portugal é completamente diferente do jeito que eu me visto quando eu tô no Rio de Janeiro. E aí é engraçado que a gente muda muito o nosso estilo, que aí mesmo quando eu tô no Rio de Janeiro, eu não consigo já usar tantas peças estampadas, aquela coisa. Até uso uma coisa mais colorida, mais decotada e tal. Amo os cortes de lá. Mas acaba que a gente adapta o nosso estilo. Por quê? Porque nós somos o reflexo do ambiente que a gente vive. Nós, de alguma maneira, a gente mantém sim a nossa essência, as nossas raízes, mas a gente acaba absorvendo o que está ao nosso redor, os costumes daquele lugar, a cultura. E isso é muito interessante, porque a gente começa a entender que a gente não é mais aquela pessoa. A gente vai adaptando, a gente vai mudando. E isso é importante você ter em mente. Outro exemplo engraçado que aconteceu uma vez com um amigo meu, ele morava aqui em Portugal, brasileiro, e foi treinar. Foi no ginásio, que é a nossa academia no Brasil, e ele estava com boné e camiseta. Camiseta. Chegaram para ele do ginásio e falaram assim: olha, não pode treinar com boné. E ele ficou assim: oi? Ele não conseguiu entender, ele não conseguiu perceber, como diz aqui. Não pode, é proibido. Então, existem algumas regras de etiqueta, algumas coisas aqui em Portugal, por exemplo, mulher sair de cabelo molhado na rua, não é comum. A gente não vê. No Brasil, tem muito. É praticamente verão o ano inteiro, né? Salvo ali no sul, na região sul do Brasil. Mas é normal, às vezes você sai atrasada, não deu tempo de secar o cabelo, você vai com o cabelo molhado mesmo. Ou então, por exemplo, homens estão com boné, mulheres chegam em algum lugar, não tiram o boné, ficam com o boné. Sabe? Aqui não, aqui é normal quando você tá com um chapéu, um boné, alguma coisa, quando você senta numa mesa, quando você tá em algum lugar fechado, você tira, sabe? Existem essas diferenças. E isso é importante você saber se você realmente quer se adaptar a essa cultura, mantendo, claro, a sua essência e raízes, mas se adaptando para ter melhores resultados por aqui. E o sétimo ponto, que é muito importante que você saiba, é a questão do desconto e também do parcelamento. Desconto. É normal no Brasil algumas pessoas chegarem em algumas lojas, sei lá, gastei R$ 1.500 e virar para vendedor e falar assim: você não dá um desconto, eu gastei R$ 1.500 e tal, essa pechincha, né? Essa troca. Isso aqui em Portugal não existe. Não faça isso aqui. A pessoa vai olhar para tua cara e vai ficar assim, com aquela cara de Nazaré perdida, não vai entender nada, porque não tem desconto, não tem conversa. Tá? Agora, a questão dos parcelamentos. No Brasil, a gente já nasce praticamente com cartão de crédito na mão. Quem tem acesso a um cartão de crédito, parcela tudo. Isso é muito habitual no Brasil, justamente porque faz parte da cultura. A maioria da população não tem condições de pagar pelos produtos e serviços à vista, sem contar vários outros
pontos, né, que eu não vou trazer nesse vídeo, senão eu ficaria aqui horas, mas a verdade é que nós somos assim no Brasil, é muito comum parcelar. Ah, Lari, nem todo mundo parcela, meu primo paga tudo à vista, beleza, mas ele é exceção, eu sou uma outra exceção, eu não curto muito parcelar as coisas, só que no Brasil é comum, então exemplo, passagens aéreas, eletrodomésticos, tá, uma coisa que todo mundo parcela, sem contar coisas menores, roupas e tá, muito comum. Aqui em Portugal não. Aconteceu uma situação muito engraçada uma vez no nosso comércio aqui em Portugal, que as pessoas, na verdade, a gente descobriu que muitos portugueses nem sabiam o que era cartão de crédito. Então, eles queriam sim parcelar, eles gostaram, né, dessa possibilidade, mas na hora que a gente passava, dizia que era débito. Aí a pessoa, ué, mas qual é a diferença? E a gente notou que muitos portugueses não sabiam qual era a diferença de um cartão de débito e um cartão de crédito. Porque aqui na cultura portuguesa não é muito habitual as pessoas parcelarem as coisas. É claro que se você entrar numa Vorten da vida, que é uma loja similar a Ponto Frio, Magazine Luiza, uma loja que vende, exemplo, eletrodomésticos. É claro que, por serem produtos com valor elevado, é normal as pessoas passarem ali por uma checagem de crédito e muitas delas parcelarem as suas mercadorias. É ok. Mas é muito diferente do Brasil de você entrar numa loja qualquer e você simplesmente com cartão de crédito parcelar tudo. Não é habitual. E isso é tão importante você saber, porque se você já vive aqui ou está se mudando para cá, isso vai impactar diretamente em tudo que você fizer. Montar a sua casa, montar a sua empresa, montar seu escritório, comprar qualquer equipamento, isso tudo vai refletir em como você vai precisar se planejar para fazer aquelas compras. Lembrando, gente, aqui o objetivo não é você mudar a sua essência, mas é você entender algumas diferenças culturais e adaptar caso você tenha objetivos aqui em Portugal. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, já se inscreva no canal e aproveita para encaminhar para aquele seu amigo, familiar que já vive aqui em Portugal ou pretende viver aqui. Até o próximo vídeo. Beijo!